Esse é o Polo da Guerra e nós vamos falar da situação na Ucrânia hoje, 28 de setembro de 2024. São 9 horas em Maputo, 10 horas lá em Kiev, no momento em que gravo este vídeo. Tivemos poucos avanços na linha da frente, o habitual bombardeio russo com drones e mísseis contra a Ucrânia. Trump diz querer que a guerra termine com justiça, mas diz também manter boas relações com o Putin. Vamos falar destes e mais assuntos. Se gosta do nosso canal, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal. Pois bem, vamos olhar para o mapa da situação na guerra da Ucrânia. Em Zaporizhia foram relatadas explosões causadas pelo lançamento de bombas FAB por parte dos russos. Neste ponto aqui podemos ver o lançamento de bombas que os russos têm lançado sobre cidades na Ucrânia. Essas bombas são lançadas por aviões e planam até os seus alvos, que em grande parte são alvos civis. Bombas com alto poder de destruição. Falamos no vídeo de ontem que uma esquadra havia sido atingida por um míssil na região de Kherson e, como resultado, uma pessoa foi ferida. Explosões violentas foram ouvidas na região de Mykolaiivka, em Kramatorsk, e neste momento os russos estão lançando ali um pesado bombardeiro usando exatamente as bombas FAB para destruir a cidade. Este é o modo operandi dos russos, lançam bombas para soterrar a cidade e só depois disso eles tentam tomar as cidades. Na região de Vuhledar não temos muita informação atual, mas é quase que certo que os ucranianos não vão permanecer aqui porque é uma posição insustentável. Já em Pokrovsk, os russos tentaram avançar, mas não conseguiram e foram totalmente destruídos, como vamos poder ver mais para frente. Avançamos para olhar o resumo dos ataques russos na madrugada deste sábado, onde 2 mísseis Iskander-M, mísseis balísticos, foram lançados contra a Ucrânia e nenhum deles foi derrubado ou reportado como tendo atingido o seu alvo. 2 mísseis KH-59 e 69, mísseis de cruzeiros também foram lançados e ambos foram abatidos. 73 drones tipo Shahed foram lançados contra a Ucrânia e 69 foram abatidos. O resto, 3 drones foram perdidos devido à guerra eletrônica. Como dissemos anteriormente, a região de Kupiansk está sob forte ataque dos russos, como dá para ver, grandes explosões devido ao lançamento de bombas FABs ali pelos russos. A aviação russa está lançando um pesado bombardeiro na região de Kupiansk, como dá para ver aqui nesta imagem. Esta região aqui, os russos estão fazendo um grande bombardeiro neste exato momento. Dá para ver aqui a aviação russa na região de Kerch, na Crimeia, que está lançando os ataques sobre as cidades ucranianas. Neste momento está sendo reportado um incêndio em Dnipro como resultado de um míssil balístico que foi lançado ali. Ontem a Rússia lançou um ataque com mísseis no distrito de Belgorod, na região de Odessa, destruindo parcialmente um resort. Um incêndio de 600 metros quadrados estourou e 2 carros próximos foram queimados. O incêndio foi rapidamente extinto e felizmente não houve vítima. Os ataques russos sempre visam alvos civis como forma de destruir a moral da Ucrânia, porque no campo da guerra, os russos não podem vencer os ucranianos e eles tentam minar a moral do povo, a moral do empresariado, para fazer pressão ao governo e dessa forma negociar a paz como Putin espera. Putin não vai conseguir paz. Aliás, Trump fala que quer paz e justiça, como vamos ver mais à frente, mas
Vamos ver se de fato Trump quer paz. Em suma, as forças russas lançaram 2 ataques a uma unidade médica, resultando em 6 fatalidades confirmadas. O primeiro ataque tirou vida de uma pessoa e causou danos significativos às estruturas do hospital. Enquanto a evacuação dos pacientes e funcionários decorria, a Rússia fez um double take, ou seja, lançou mais um ataque que acabou também atingindo as pessoas. Entre os mortos está um policial. Então, esta é a estratégia dos russos: atingir civis, atingir alvos como hospitais, que sinceramente não faz sentido. É simplesmente um crime de guerra. Na região de Pokrovsk, os russos tentaram avançar e foram totalmente destruídos, como vamos ver mais para frente. A região de Pokrovsk é nesta zona aqui. Os russos avançaram ao longo da rua Chenrik, dentro de Toretsk. Enquanto isso, os russos também tentam avançar para o norte de Nepilska, mas ainda não conseguiram avançar além das posições anteriormente conhecidas. Aqui podemos ver a tentativa dos russos de avançar sobre Pokrovsk e resultou em morte dos russos ali na sua tentativa de tomar Pokrovsk. Aqui um russo foi destruído quando uma granada foi lançada sobre esta casinha. O russo estava aqui, sei lá, descansando, dormindo. Ele acorda, o outro russo aqui, mas este aqui foi na direção errada e acabou apanhando a bomba. Antes ele tivesse continuado ali a dormir. A terceira brigada de assalto lança termites sobre posições russas ali para mesmo vaporizar os russos que possam eventualmente estar ali. Este drone é um drone que os ucranianos adaptaram especificamente para lançar termite, que é um composto químico que, quando lançado, ele é capaz de causar incêndios. Qualquer coisa que estiver ali embaixo é simplesmente vaporizado, porque a temperatura pode chegar a mais de 1400 graus. Ontem falamos da destruição dos russos ali na região de Kupiansk e neste vídeo podemos ver as imagens que confirmam a destruição da coluna russa que se movia ali sobre Kupiansk, na região de Pichani. Então, essas são imagens capturadas por meio de drones ucranianos, mostrando ali a destruição dos russos. Agora vamos falar da diplomacia. Zelensky ontem se encontrou com o Trump em sua agenda nos Estados Unidos para negociar o envio do armamento e também o apoio para o plano de paz. E Trump diz querer que a guerra termine e termine com justiça, mas também Trump diz manter boas relações com o Putin. Enfim, eu não sei que tipo de boas relações o Trump tem com o Putin, se são relações de vassalagem ou são relações íntimas ou, sei lá, não sei que tipo de... Ou o Trump lhe pagam bem, não sei. Mas o que geralmente esse tipo de pessoas dizem ser justiça é o que eles vê do lado deles, não efetivamente o que é justiça. Então eu temo muito que, na verdade, nisso aqui Trump não tenha dito nada praticamente, porque você, diante de uma agressão, você deve tomar uma posição clara e não tomar uma posição dúbia para não se saber se você está apoiando ou não. E a conclusão que se chega é que se você não toma uma posição clara, você está apoiando, e Trump está apoiando sim o Putin. Não tem, porque começa a entrar nesse negócio de equiparar a Ucrânia com a Rússia. Não se compara um agressor com um país que estava ali seguindo sua vida e Putin decidiu chegar lá a agredir um país. E é isso que Trump não entende. E Zelensky está certo quando diz que é preciso um apoio forte, não somente em armas, mas um posicionamento forte. Porque só assim que você
pode punir uma agressão. Se não tomarmos uma posição clara, o que estamos a fazer, na verdade, é premiar o agressor. E fim da história. Trump disse que vai visitar a Ucrânia. Não sei qual é a Ucrânia que ele quer visitar, porque ele disse que a Ucrânia está destruída. Enfim, Zelensky, como dissemos, se encontrou com o Trump ontem, não houve praticamente nada. Trump é namorada do Putin, então não ia falar nada de especial. O plano para a vitória foi apresentado à América, explicamos cada ponto, agora trabalhamos no nível das nossas equipes para preencher cada etapa e cada decisão nossa. Posições fortes para a Ucrânia levarão à paz mais cedo. Pois é, todas as questões-chave para a Ucrânia estão na mesa dos nossos parceiros e tudo está sendo considerado capacidade de longo alcance. Infelizmente, saiu dos Estados Unidos sem conseguir esta última parte aqui, a liberação da Ucrânia atingir a Rússia com armas de longo alcance que o Ocidente tem fornecido. E é isto que não faz sentido. O Ocidente está aí a reclamar que não, a China está a apoiar a Rússia mesmo dentro das sanções. Olha, ao invés de reclamar da China estar a apoiar a Rússia, vocês deveriam entregar as armas e liberar as armas para serem usadas. Simples quanto isso. O pacote de defesa, sanções contra a Rússia e medidas sobre os ativos russos, conseguimos trabalhar em todos os tópicos. Então, Zelensky aqui dando um resumo do que ele foi lá tratar e ele espera que esses pontos sejam revisados nos próximos encontros que vão decorrer na Alemanha no quadro do encontro de Ramstein. Tomara que esses líderes tomem consciência e liberem logo o uso dessas armas, porque a Rússia já se mostrou incapaz de lidar com os ataques realmente fortes que a Ucrânia consegue desferir contra a Rússia. Bom, só para falar um pouco da propaganda russa, aqui o embaixador da Rússia na África do Sul colocou esta postagem aqui onde aparece um F-16 destruído e ele disse que quando se pergunta aos pilotos ucranianos onde está o seu F-16, ou seja, ele sugere que os F-16 que foram entregues à Ucrânia foram destruídos para Rússia e usou esta foto aqui. Sendo que, como a internet não dorme, esta foto, na verdade, é de um F-16 que foi acidentado nos Estados Unidos em 2019, na Califórnia. E o embaixador russo foi ali fazer sua propaganda, bem aqui ao nosso lado de Moçambique, África do Sul. Eu fico imaginando, aqui em Moçambique tem a embaixada russa. Não sei o que devem estar a fazer. Não acho estranho que as pessoas tenham uma mentalidade russa aqui em Moçambique e acho que a propaganda está a funcionar bem. E já para terminar, há um cantinho no Telegram onde soldados russos e cidadãos comuns derramam seus medos e arrependimentos anonimamente. Eu dei uma espreitada e aqui estão alguns destaques. Então, esse é um soldado ucraniano que vai dar uma cutucada no Putin para lhe informar que, olha, os seus súditos estão conversando por aí pelas suas costas. Enfim, na Rússia, para quem não sabe, as pessoas não podem chamar o que a Rússia está fazendo na Ucrânia de guerra. É incrível, porque a Rússia, quando começou, disse que estava a fazer uma operação especial. E de um dado tempo, quando a Rússia percebeu que estava amarrado naquela guerra e não conseguia sair, os próprios líderes começaram a falar o nome daquilo que estava a acontecer, começaram a falar de guerra, inclusive o próprio Putin. Mas inicialmente diziam que é operação especial. Mas até hoje, os russos estão proibidos de chamar guerra de guerra. Tem que chamar de operação especial. Mas os próprios líderes chamam aquilo de guerra. E aqui, o que é que acontece? Essa ideia dos ditadores de que podem suprimir a liberdade das pessoas e as pessoas não vão falar, isso é simplesmente uma piada. Quando você tenta suprimir a liberdade das pessoas, as pessoas se tornam mais espertas, procuram outros meios. A Rússia, para quem não sabe, o Telegram foi desenvolvido por alguém que é russo, mas essa pessoa já não vive na Rússia, já saiu da Rússia. O Telegram não opera a partir da Rússia. E as pessoas continuam conversando, encontrando informações nesses fóruns da internet, no lado
até o obscuro da internet. Por quê? Porque Putin proíbe as pessoas de falar. Esse é o resultado. Aqui em Moçambique também tem essas ideias de que vamos controlar as redes sociais. Isso é um atraso. No momento em que você começa a querer fazer isso, você está numa caça de gato e rato. Simplesmente isso. Você nunca vai sair desse ciclo. A tecnologia avança muito mais rápido do que qualquer capacidade de um Estado de controlar a tecnologia. Eles gostariam de controlar a tecnologia, mas esquece. A tecnologia é muito mais avançada que a capacidade do Estado. A NATO tem planos de estabelecer uma nova posição na Finlândia, na fronteira da Finlândia, a quase 100 quilômetros da fronteira com a Rússia. Aí os russos vão dizer, aproximação da OTAN. Olha, pessoas que reclamam da aproximação da OTAN são como homens que sofrem de ciúmes. Então, basta ver um homem perto da sua esposa, tem que ir ali explodir com bomba nuclear, porque senão vai conquistar sua esposa. No fundo, você só tem que se preocupar com esse homem se ele agredir sua esposa. E fim da história. Se ele chegar a meter papo na sua esposa, acaba a sua esposa aceitar. Então, enquanto a Rússia não for invadida pela OTAN, a Rússia não pode se queixar de que a OTAN está se aproximando. Porque cada país deve ser livre de ser o que é, de tomar suas posições que acha que são corretas para a sua soberania. Não tem essa história de que um país tem que depender do seu vizinho. Não. Um país não tem que depender do seu vizinho. Um país tem que poder estar livre tanto de negociar com seu vizinho quanto de negociar com outra pessoa. E no mundo em que vivemos, na verdade, isso está se mostrando mais eficiente do que qualquer outra coisa. Porque os países hoje não estão mais na luta expansionista. Os países hoje estão na luta econômica. Estão a lutar para desenvolver, para dominar a tecnologia. Mas aí tem um país atrasado que ainda está focado em travar guerras. O resultado só pode ser isso. Quando você tem um vizinho maluco, você tem que se armar. E os países dali do leste da Europa começaram a se armar. A Polônia começou a se armar agora, é o maior exército ali na Europa. Por quê? Porque a Polônia conhece o jugo dos russos. A Polônia é um dos países que mais sofreu ao lado da Ucrânia, com fome que Stalin causou contra aquelas populações. E as pessoas acham que sabem melhor do que a Polônia, do que a Ucrânia, o que a Ucrânia deve fazer. Não, nós desse lado não sabemos nada. O que podemos fazer, se não podemos ajudar, então que a gente fique calado. Porque nós não sabemos, de fato, o que é sofrer nas mãos dos russos. Não sabemos. E achamos que podemos decidir a paz que nós queremos para os ucranianos. Os ucranianos devem decidir a paz que eles querem, e não nós, e não os russos. Se podemos fazer alguma coisa, ou ajudamos a Ucrânia, ou nos colocamos ao lado mau da história, apoiando a Rússia, e fim da história. Não tem essa coisa de estar no meio. Não há meio. Só há posição clara entre apoiar a Rússia ou apoiar a Ucrânia. Para terminar, a Holanda vai transferir seus F-16 para a Ucrânia. Kiev deve receber até 24 jatos F-16 da Holanda. Eu espero que esses F-16 sejam logo entregues à Ucrânia, porque a Ucrânia está precisando muito desses F-16 para intensificar seus ataques contra os invasores. Este foi o vídeo de hoje. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal para ajudar no crescimento. Obrigado, até a próxima.